Olá, meus amigos, meus irmãos, amigos de outrora, amigos desta hora, amigos novos, amigos velhos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos auxiliar, nos amparar nos estudos de hoje. Foi-nos dada a oportunidade, pela diretoria do Grupo Espírita André Luiz, de estudarmos hoje o Livro dos Espíritos, na parte primeira, capítulo 3º, da criação, da formação dos mundos, as questões de número 40, 41 e 42. Só que antes de iniciarmos as questões, vamos falar daquele que tudo criou, que é Deus nosso Pai. Deus nosso Pai é esse sol divino que aquece nossas almas, é esse halo divino onde qual nós estamos mergulhados, é esta luz do mundo que nos ilumina a cada dia que amanhece. Quando a gente faz essa analogia com Deus, com o sol, é porque o sol, quando desponta no horizonte, ainda mais nessas manhãs de outono, chegando o inverno, esse sol lindo, essa manhã linda do céu azul, essa luz que chega até nós através de ondas e que vem e nos aquece nossos corações quando nós estamos conectados com a espiritualidade maior através da prece. Pelo menos esse devia ser o nosso primeiro dever ao acordarmos, sermos agradecidos a Deus pela vida, a vida que pulsiona dentro de nós, a vida que não cessa, a vida do Espírito, a nossa vida eterna. Sermos agradecidos por mais uma oportunidade de procurarmos fazer hoje melhor que ontem. É assim que devemos acordar. É assim que devemos já estar conectados com a espiritualidade maior. Sempre através da prece e da oração. Precisamos ser gratos por isso. E Deus, que é esse halo divino, que é essa luz do mundo, esse sol que nos ilumina, que nos aquece. Deus, que assim é a criação do universo, que Deus criou o universo, esse fluido que penetra nos corpos como um imenso oceano, é nele que reside o princípio vital que dá origem à vida e aos seres e perpetua nos globos terrestres. É esse fluido, essa energia, essa vida que está em tudo e em todos, é Deus. E Deus cria, Deus criou e Deus vai continuar criando. Deus é eterno criador. Deus está sempre criando, trabalhando. E o Mestre Jesus nos ensinou isso. Se o Pai trabalha até hoje, quem sou eu para não trabalhar? Continuarei trabalhando. E assim somos nós. Devemos trabalhar também, mas devemos trabalhar o nosso mundo íntimo, nosso mundo interior. Devemos entender o que podemos modificar dentro de nós, principalmente nesse momento em que estamos vivendo da pandemia, do isolamento social. Essa pandemia veio nos trazer duas reflexões. Uma é com relação ao trabalho interior de cada um de nós, olharmos para dentro de nós e tentarmos nos melhorar em todos os sentidos. E o outro é trazer as famílias mais unidas, fazer com que as famílias fiquem mais unidas, porque as famílias estavam se desfazendo, as famílias estavam se desarmonizando, as famílias estavam se separando. Então, essa pandemia trouxe para que possamos nos unir mais, principalmente com aqueles que estão ao nosso lado, aquele que está mais próximo de nós. E a gente esquece disso. Muitas vezes a gente esquece, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer outra coisa, tem que estudar, tem que isso. E aí a gente esquece daquele que está mais próximo de nós. Então, esse isolamento, essa pandemia, veio para nos trazer essas duas reflexões, para que pudéssemos colocar isso em prática em nossas vidas. E como Deus faz tudo certo, Deus não faz nada de errado, tudo está no comando de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, nós precisamos tirar proveito dessa situação,
trazermos para nós as melhores situações, procurarmos entender, compreender e aprender com tudo que nos acontece, porque nada acontece para o nosso mal, tudo é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E quem nos ajuda ainda nessa introdução é o nosso querido André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 1, Fluido Cósmico, Plasma Divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Estamos mergulhados no halo divino de Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Só que muitas vezes nós não conseguimos senti-lo, porque deixamos ainda esses sentimentos inferiores tomarem conta do nosso mundo íntimo. E mais à frente, André Luiz fala sobre as inteligências superiores que trabalham com Deus, né? E com Jesus. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, só Deus é criador de tudo. E se Deus é criador de tudo, Ele fez com que nós passássemos por essa pandemia, que eu acabei de falar com vocês, por um motivo, para nos educarmos, para educarmos os nossos sentimentos, sabermos amar mais aqueles que estão mais próximos de nós, darmos valor à nossa família, nos unirmos mais. Por esse motivo, nós estamos passando por esse isolamento social. Então, tudo tem um benefício, tudo tem um motivo e sempre vai nos levar ao nosso crescimento moral e espiritual. E para iniciarmos, vamos ler aqui a primeira questão do livro dos Espíritos, questão número 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? E os Espíritos respondem: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então, aqui ele está dizendo sobre o cometa. Então, tá certo. O que é o cometa? É uma condensação de matéria que em vias de formação de mundos, que seriam mundos inferiores. Que o nosso planeta Terra já foi um mundo inferior. Só que ele está dizendo aqui que essas influências que o cometa traz, que as pessoas entendiam vulgarmente, não é correta. E Kardec nos explica no livro A Gênese. Ele fala para a gente aqui o seguinte sobre os cometas. Quanto aos cometas, estamos hoje completamente certos sobre a relação da influência deles, que é mais salutar do que nociva, por parecerem destinados a reabastecer os mundos, se assim nós podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e na vizinhança dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraças. Então, Kardec está dizendo aqui que os cometas são fontes de prosperidades e não de desgraças. E eu acredito nisso. Sabe por quê? Em 1861, passou um cometa próximo aqui à órbita da Terra. E esse cometa, quando ele passou, a Terra se achava a uma distância de apenas 20 horas.
A Terra esteve, então, mergulhada na atmosfera desse cometa, sem que daí resultasse qualquer dano. E se em 1861 nós tivemos a visita de um cometa e não teve nenhum dano para a Terra, eu acredito que ele realmente trouxe prosperidade para todos nós, enriquecimento para os nossos conhecimentos. Porque em 1861 Kardec publica o Livro dos Médiuns, em 1857 o Livro dos Espíritos e mais à frente o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós tivemos muita prosperidade porque recebemos o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos, quando Jesus disse que pediria ao Pai um Consolador para nós e que ficaria conosco a vida eterna. Então, recebemos essa prosperidade quando o cometa por aqui passou. Isso é o que eu acredito. E sabemos que, como os cometas são viajores siderais, nós também somos viajores siderais. Nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. Somos espíritos que muitos vieram de outros orbes, de outros planetas, de outras cidades espirituais. E estamos aqui, juntos tentando elevar esse planeta. Passar esse planeta de provas e expiações, que nos encontramos agora, para um planeta de regeneração, aonde reinará o bem. Teremos o mal? Teremos ainda, mas predominará o bem. E temos que trabalhar para que o nosso planeta seja um planeta feliz, aonde só o bem prevalecerá. Então, nós sejamos como os cometas, viajores siderais, mas levando prosperidade para todos os corações que nos cercam, por onde estivermos, que nós possamos ser úteis onde Deus nos plantar, porque nós somos plantas e nós precisamos de luz para viver. Então, se nós precisamos de luz e estamos mergulhados nesse halo divino que é Deus, precisamos fazer o melhor por todos aqueles que estão à nossa volta. Então, que sejamos também cometas, viajores siderais, mas que sejamos aqueles que possam levar o melhor para cada um que está à nossa volta. A próxima pergunta, Kardec fez o seguinte, perguntou aos espíritos: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? A resposta dos espíritos, sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Então, se os espíritos responderam a Kardec que sim, que pode, e a gente já viu lá que o cometa é uma matéria que vai formar um mundo posterior, então um planeta que está formado, quando ele se disseminar, quando ele envelhecer, ele também, a matéria dele, formará outros mundos. Então, isso é verdade. E quem nos diz isso, quem fortalece essa questão, é o espírito Galileu, que deu a mensagem na Sociedade Espírita de Paris em 1868. E isso está no livro A Gênese. É quando fazem a pergunta sobre o aumento e diminuição do volume da Terra. E Galileu diz o seguinte: os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se, para servir de elementos de formação a outros universos. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal, do espaço, o que dele tiraram para formar-se. Portanto, nada se perde, tudo se transforma. Além disso, além dos corpos, se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico tem por efeito diminuir-lhe constantemente a massa, embora a mudança seja de quantidade inapreciável em determinado tempo. E no final dessa mensagem, Galileu coloca aqui para a gente: assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade e decrepitude, tais são as 3 fases que passa por toda aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Só o espírito, que não é matéria densa, é indestrutível. Então, só o espírito é indestrutível.
a matéria em si, ela vai passar por transformação. Ela tem a sua infância, ela tem a sua juventude, ela tem a velhice. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo também vai passar por essas transformações. Nós passamos pela infância, passamos pela juventude, vem a velhice e depois vem a morte do corpo físico. Porém, a morte em si não existe, porque o espírito é eterno, o espírito é indestrutível. Então, nós precisamos entender aqui o que a mensagem está nos trazendo. Tudo se transforma, tudo se modifica, assim como nós também precisamos nos modificar. E isso a gente precisa se modificar diariamente, eternamente. Nós estamos muito preocupados com os mundos, né? Como o mundo vai ser construído, ou em que o mundo será construído, ou o envelhecimento, né, do mundo. E a gente entende que o envelhecimento é lei por toda parte. E o que não envelhece não pode morrer. Então, o espírito, quando evoluído, viu que Galileu falou lá, o espírito não morre, é indestrutível. O espírito, quando evoluído, quanto mais velho for o espírito, mais novo ele fica, porque ele esplende uma eterna juventude por dentro. As suas modificações não são propriamente renovações, mas despertamento dos valores que dormem em seu coração espiritual, cuja gênese e destino desconhecemos. Somente somos conscientes de que em cada passo que dermos estaremos mais próximos da felicidade. Não que se esse bem-estar universal esteja longe de nós é que nos fazemos distantes dele pela nossa incapacidade. Então, quanto mais a gente trabalha para o nosso melhoramento moral, para o nosso crescimento espiritual, mais jovem a gente fica. E eu costumo dizer que você, quando trabalha no bem, quando você faz a caridade, é a melhor plástica que existe para nós. Eu vejo uma senhorinha lá na nossa casa que ela trabalha na costura. E ela já está com 95 anos. Fez agora, acho que 96 anos. Você olha para ela está jovem. Ela está bem. E aí você fala, meu Deus, ela nem parece que tem 95. Eu conheço outra que trabalhou muito tempo lá na nossa casa, mas agora ela está com uns probleminhas nas pernas que não consegue andar. Mas você olha para ela, não tem uma ruga. 99 anos que ela fez. Então, quando a gente trabalha no bem, quando a gente tenta se modificar, quando a gente tenta se melhorar, a gente fica mais jovem, mais belo. É isso que a gente precisa entender. E a chama divina que anima a matéria, em qualquer posição evolutiva, sempre cresce. Crescimento que falamos é despertamento de valores. São esses valores que estão dentro de nós. Nós sabemos que nós temos atributos e a vontade. Nós sabemos que a vontade, que a virtude é atributo do espírito. Se a virtude é atributo do espírito, nós precisamos colocá-la em prática. E como a gente vai colocar em prática? Com vontade. Temos que ter vontade para colocar em prática aquilo que já tem dentro de nós, porque nós já nascemos com essas virtudes. Nós temos dentro de nós o amor, a luz, a sabedoria, a inteligência. Nós temos muitas virtudes dentro de nós, mas não colocamos em prática. Precisamos colocá-las em prática para que possamos crescer, né? E sermos melhores. E vamos para a última questão. A última questão, Kardec faz a seguinte pergunta: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Aí os espíritos respondem: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, Kardec está perguntando se tem como a gente saber o tempo de formação do planeta Terra.
E aí os espíritos dizem, não tem como, porque só Deus o sabe. Porém, nós temos uma dica aqui para todos, que é o livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Nesse livro, Francisco Cândido Xavier, que psicografou, e foi ditado por Emmanuel. Logo no primeiro capítulo, Emmanuel coloca para a gente aqui sobre a gênese planetária. E olha só o que diz no primeiro parágrafo. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos é perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes do curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, Emmanuel está dizendo aqui o início da criação. Quando eles se reuniram por 2 vezes, a primeira para co-criar o planeta Terra, para decidirem como seria feito o planeta Terra. E a segunda foi quando decidiram o Mestre descer até nós, encarnar para nos trazer a lição do seu evangelho de amor e luz e de renúncia, né? E aqui no capítulo 2 desse mesmo livro, aí fala da vida organizada, né? Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. E aqui ele vai começar a conversar como foi feita a vida aqui na terra. Ou seja, esse livro, ele nos dá uma dica de como foi feito o planeta, 4,5 bilhões de anos. Mas não falou do tempo que levou. Ele dá a dica, ele fala como foi a construção, resumidamente. É maravilhoso esse livro, vale a pena, aconselho a todos a lerem. E mais lá no finalzinho, no capítulo 24, Emmanuel coloca para a gente: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela 3ª vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Então, esse livro, A Caminho da Luz, nos mostra a importância, a dedicação desses espíritos na construção do nosso orbe terrestre, o que eles fizeram, como foi feito, como foi a nossa evolução. E o nome do livro já diz A Caminho da Luz, e a gente precisa estar a caminho da luz sempre em nossas vidas. Ele vem nos dizer ali que esse livro foi escrito, psicografado na Segunda Guerra Mundial. Então, quando Jesus reuniu pela 3ª vez com os espíritos celestes para decidir o destino do nosso planeta. Então, precisamos confiar, meus irmãos. Mesmo mediante a pandemia, mesmo mediante essas turbulências que estamos vivendo, precisamos confiar. Eu costumo dizer que estamos todos na mesma tempestade, porém em barcos diferentes.
mas o Jesus é o comandante desse nosso grande navio, que é a Terra. Então ele sabe, ele nos guiará sempre para o bem. Basta nós querermos segui-lo. E isso vai depender de nós. Porque nós estamos muito preocupados, né, em saber a idade do mundo. Nós estamos preocupados em saber o tempo que levou a Terra, qual o tempo que a Terra ficou criada, ou qual o tempo que a Terra vai desaparecer. Nós estamos preocupados com as coisas materiais ainda. E nos esquecemos de ver, né, de descobrir aqui dentro dessa terra, desse mundo interior nosso, o ódio que é gerado no coração do ignorante. Nós esquecemos de saber, ou isso é que nós deveríamos saber e pesquisar mais, estarmos mais atentos, como nasceu dentro dessa terra íntima o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Porque esses sentimentos que aqui estão é que são ervas daninhas, porque o nosso coração é a terra que Jesus semeou. E como eu falei, nós temos as virtudes já como sementes aqui plantadas no nosso coração. Nós temos que fazer com que essas virtudes frutifiquem, cresçam, esclareçam a todos que estão à nossa volta. Lutemos primeiro contra essas distorções de personalidade. Gastemos o tempo que for preciso na desintegração desses inconvenientes, que são esses sentimentos ainda inferiores que predominam em nossos corações. Comecemos a formar mundos do bem em nossos corações e contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor para o despertamento das almas. Meus irmãos, tem o livro Fonte Viva, né? Tem uma lição, A Cortina do Eu. E aqui, Emmanuel vai nos dizer que nós ainda temos a antiga lenda de Narciso, que permanece viva dentro de nós, dentro do nosso mundo íntimo, em maior ou menor porção. E ele vem dizer aqui para a gente, em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem e esquecemos de olhar para dentro de nós. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes do nosso, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. E é isso que muitas vezes está acontecendo aí no nosso planeta Terra agora com essa pandemia, com esse isolamento social. As pessoas não estão conseguindo se respeitar dentro de casa. As pessoas não estão conseguindo se amar. E que a pandemia veio para nos unir e não nos separarmos. Precisamos pensar nisso. Nós estamos agora, a pandemia nos trouxe para que possamos entender e valorizar a família. Porque Jesus nos deu esse ensinamento ao nascer. Ele nasceu numa manjedoura, mas ele nasceu com um pai e com uma mãe. E logo no seu nascimento ele valorizou a família. Então nós precisamos valorizar a família. Precisamos amar aqueles que estão mais próximos de nós. Precisamos colocar em prática esse sentimento melhor que nós temos dentro de nós. Que sejamos luzes, meus irmãos. Porque a luz, ela não argumenta, ela não briga. A luz esclarece, a luz ilumina, a luz ajuda. A luz anima o outro. Então, que sejamos luz no caminho do outro. E para terminar, eu vou ler aqui uma poesia psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Augusto dos Anjos, do livro Parnaso de Além Túmulo, Matéria Cósmica. Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia,
Sistematização dos argumentos que elucidam a teologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ódio ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava, com um pensamento alma insondável, seus poemas de seres e universos. Nós somos poemas de Deus, nós somos seres criados por Deus. E se Deus nos ama, nós precisamos amá-lo e reverenciarmos a vida que Ele nos deu. A oportunidade de aqui estarmos reencarnados neste planeta abençoado, que foi criado, co-criado pelo nosso Mestre Jesus, com tanto amor e carinho, o planeta azul, que nos deu a vida e que nos dá a vida. Que nós sejamos gratos por isso, que nós possamos fazer o melhor que existe em nós, que nós sejamos aqueles que vai levar uma mensagem de amor, de alegria a todos aqueles que nos procuram. Que nós possamos nos melhorar para fazermos o nosso planeta melhorar de situação. Que nós possamos fazer com que todos aqueles que estão à nossa volta recebam a luz, pequenina que seja, mesmo que a nossa luz seja de um vagalume, mas que essa luz possa iluminar a todos que estão à nossa volta. Agradeço a todos a oportunidade e peço a Deus que abençoe a todos vocês, a você aí que está me ouvindo, que caia sobre seu lar, sobre sua família, a luz do amor de Deus, para que essa luz alimente a sua família e regue todos os corações com amor, com paz, com saúde. Fiquem em paz, que assim seja.